Glória a Deus. A nossa conferência, queridos, tem um tema, né? Discipulado, crescendo com qualidade. Então, nós ouvimos 2 pregações na sexta e no sábado, falando sobre, estimulando a gente sobre missões. E hoje é um culto missionário. Hoje eu quero pregar algo relacionado à missão da igreja. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Atos capítulo 2. Vamos ler aí a partir do 42, tá? Abre esta Bíblia sagrada, abençoada, esse livro do céu aí. E vamos ler a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. O texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Hoje nós vamos falar sobre as marcas de uma igreja pentecostal. As marcas de uma igreja pentecostal. O que define uma igreja como pentecostal? É o poder do Espírito Santo? É o fogo, né, do Espírito? É o dom de línguas, né, que o povo fala? Ou qualquer outro dom, revelação, profecia, maravilhas, né? Expulsão de demônios, é o lugar onde a gente ora, os demônios saem. Tudo isso faz parte da definição de uma igreja pentecostal ou nada disso? Enfim, queridos, eu quero dizer para vocês que a igreja pentecostal, ela não é apenas uma denominação do tipo Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, né, que foi a primeira igreja que colocou o nome pentecostal no nome, né? Igreja Evangélica Pentecostal, foi a primeira igreja que colocou pentecostal no nome, foi a Igreja Brasil para Cristo. Agora, queridos, a igreja pentecostal, ela não é uma denominação como a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Avivamento Bíblico, Congregação Cristã do Brasil e por aí vai. Igreja pentecostal é mais do que isso. Ela nasceu no cumprimento da profecia de Joel 2, quando Deus disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E os jovens teriam visões, e os velhos teriam sonhos, e até sobre os servos, até sobre os criados, né? Aqueles do estrado mais baixo da sociedade, Deus derramaria do seu espírito. Então, a promessa do dia de Pentecostes, tira a microfonia por gentileza, meus queridos. Então a igreja pentecostal, ela nasceu no cumprimento dessa profecia, quando Deus derramou do seu espírito sobre toda a carne, ali naquele dia. E naquele dia, o dia de Pentecostes, então, Jesus abriu as portas da sua igreja, ele inaugurou a sua igreja aqui na terra. A partir daquele momento, a igreja de Jesus começou a funcionar, ela começou a cumprir a sua missão, de fazer discípulos debaixo da autoridade do Senhor Jesus, sobre o poder capacitador do Espírito Santo. Começou essa missão de conectar pessoas a Deus, conectar pessoas, né, que foram salvas na igreja dele. E aqui nós aprendemos que desde a fundação da primeira igreja, lá em Atos 2, passou-se um tempo considerável entre aquele dia e o dia de hoje. Nós estamos separados aí por quase 2000 anos de história, quando nasceu a primeira igreja pentecostal, porque Pentecostes vem da experiência de Atos 2, de Pentecostes. Então a primeira igreja pentecostal é a igreja de Jerusalém, é a igreja que recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nós estamos separados aí por mais de 2000 anos de história. Muita coisa foi se perdendo pelo caminho. Talvez ao pensar sobre as atitudes, sobre as marcas de uma igreja pentecostal, tudo que nos vem à mente
podem ser as marcas positivas de uma determinada denominação. Você pensar que pentecostalismo ou igreja pentecostal se resume ao que uma denominação é. Ou talvez você tenha como referência de igreja pentecostal algumas extravagâncias de algumas denominações evangélicas, de gente caindo no espírito, rodando, né? E algumas coisas do tipo assim. Mas eu quero, nesta manhã, ministrar esse sermão para a nossa igreja com o propósito de conectar você, de conectar esta igreja, né, às raízes da primeira e genuína igreja pentecostal. Porque se nós somos a igreja de Jesus, nós temos que ter conexão com esta igreja, que foi fundada por Jesus no poder do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Nós temos que ser semelhante àquela igreja que Deus abriu as portas para uma missão. Então nós queremos nesta manhã nos conectar com a igreja de Pentecostes, a igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja pentecostal. Nós queremos reviver as marcas de uma igreja pentecostal. E quais são as marcas de uma igreja pentecostal? Diga comigo, primeira marca: ela persevera no ensino da palavra. Olha só o que o texto diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A igreja primitiva era uma igreja que estudava a Bíblia. Era uma igreja que tinha sede e fome de devorar a palavra de Deus. E esta palavra era ensinada, ela era ministrada pelos apóstolos. E as pessoas ficavam assim, ó, com a boca aberta, com o coração dedicado para poder ouvir a pregação da palavra. A vida cheia do Espírito Santo, lá na igreja primitiva, ela tinha uma associação direta com o conhecimento da palavra de Deus, queridos. Porque não existe este negócio de igreja ser cheia do Espírito Santo, sem ela se aplicar ao estudo da palavra. Eu não conheço nenhum crente que seja verdadeiramente cheio do Espírito Santo e ele não conheça a Bíblia. E se tiver, é aquele crente estilo místico, é aquele crente esotérico, é aquele crente que geralmente ou ele vê anjo em todo lugar, ou demônio em todo lugar, é aquele crente que tem aquela fé desproporcional, que não edifica. Fé bíblica, fé que gera crentes espirituais verdadeiramente consistentes, fundamentados, cheios do Espírito Santo, é fé que está associado com o conhecimento da Bíblia. E a primeira, então, atitude, a primeira marca de uma igreja cheia do Espírito, é aquela em que as pessoas cheias do Espírito Santo, elas não fogem da Bíblia, elas não fogem do estudo da Bíblia, elas não tentam substituir o estudo da Bíblia por algo estranho, por clichês, por frases motivacionais, por misticismo, por espiritualidade extravagante. Pelo contrário, pessoas cheias do Espírito Santo, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é constituída por pessoas que são impulsionadas pela Bíblia, elas são conduzidas pela Bíblia, e elas então têm as suas vidas espirituais enraizadas e fundamentadas na palavra de Deus. Igrejas que são fiéis e cheias do Espírito Santo são igrejas que priorizam o ensino que foi deixado pelos primeiros apóstolos, que foram os homens que Deus usou para poder entregar uma revelação de Deus para o nosso coração, que deixaram ali o alicerce da fé registrado nas páginas da Bíblia. Igrejas fiéis e espirituais, né, que herdaram, né, a doutrina do dia de Pentecostes, são igrejas que têm como ponto central do seu culto a pregação da palavra. A palavra tem que ser pregada, ela é recebida, as pessoas vêm à igreja com expectativa de receber a palavra de Deus, de desfrutar do conhecimento da palavra de Deus, independente se elas estão com alguma situação ou não, se elas estão com algum problema ou não, elas não vêm só para ouvir o que convém,
elas vêm para aprender a palavra de Deus, porque sabe que independente do que for pregado, alguma coisa boa vai acontecer, uma edificação, uma construção espiritual vai acontecer, e isso vai tornar nossas vidas espiritualmente mais fortes. Na atualidade, queridos, existem muitos crentes que se identificam como pentecostais. Eles se dizem até amantes da palavra de Deus, mas eles negam esta virtude que é a palavra, essa virtude que era fundamental lá na igreja do dia de Pentecostes. Eles negam isso no dia a dia, negam isso até quando vem à igreja, não valorizam a palavra de Deus. Há pessoas que no momento do louvor, a pessoa está ali. Quando chega o momento da palavra, começa o levanta, começa o povo ir para o banheiro, começa uma abração de boca, um olhar no celular, começa uma agitação, um conversar com o outro. Isso não é uma atitude de gente que valoriza a palavra de Deus. Crente pentecostal da gota, ele gosta de ouvir a palavra. Ele vem para a igreja para ouvir a palavra, ele é edificado pela palavra, ele persevera na palavra, ele tem prazer em ouvir Deus falar no seu coração. Então, queridos, nós vivemos um tempo em que as pessoas não valorizam a palavra de Deus, eles não têm as suas vidas pessoais governados pelo ensino da Bíblia, dizem crer na Bíblia, dizem ser pentecostais, herdeiros da doutrina da primeira igreja, mas eles negam a eficácia do ensino da palavra no seu viver diário. Dizem que são crentes, que são amantes da palavra, que a palavra de Deus é vida, que é alimento, que é comida, que é fundamento, toda essa coisa aí. Mas aí você olha para o casamento, não é governado pela palavra. Você olha para a criação de filhos, não é governado pela palavra. Você olha para os relacionamentos, não é governado pela palavra. Você olha para a vida dos negócios, não é governado pela palavra. Você olha para a vida financeira, não é governado pela palavra. Crente que de fato é crente pentecostal, uma igreja que de fato ela é pentecostal, ela persevera na prática da palavra, ela traz a palavra que é pregada no púlpito, que é ensinada na igreja, ela traz para a vida, ela traz para o nível do viver diário, ela aplica a palavra no viver diário. Pode ter dificuldade, pode ter um monte de coisa, mas está perseverando para aplicar a palavra no viver diário. A igreja pentecostal moderna, ela precisa corrigir algumas atitudes que a têm impedido de valorizar a pregação da palavra. E dentre muitas coisas, porque aqui o meu foco não é falar do movimento pentecostal e coisas do tipo, mas falar das marcas de uma igreja pentecostal, mas eu quero aqui falar de um dos problemas que impede os crentes que são da nossa tradição pentecostal desfrutar a palavra. E dentre elas eu destaco o culto centrado em emoções. Culto centrado em emoções. As emoções, sem sombra de dúvidas, são parte importante da nossa constituição como seres humanos. Nós somos seres emocionais. Somos seres emotivos. Nós nos alegramos. Nós nos entristecemos. Nós sentimos, nós temos experiências sensoriais que acontecem no nosso corpo, e isso é muito bom, Deus nos fez assim. Mas eu quero dizer que quando nós nos ajuntamos como igreja, o foco do nosso culto não é a emoção, o foco do nosso culto não é o sentir. Muitos crentes, eles focam exclusivamente no sentimento momentâneo, na experiência emocional, no sentir o fogo, no sentir a presença de Deus. E até então não seria nada ruim você desejar sentir a presença de Deus, mas querem sentir a presença de Deus, querem sentir o fogo de Deus, mas relegam a pregação da palavra, relega. Não consegue se concentrar para poder ouvir Deus falar.
e aprender o conselho do Senhor. E de toda a experiência que a gente pode ter na igreja, arrepio, fogo, vontade de chorar, vontade de gritar, vontade de pular, você pode fazer muito disso daí, mas você tem que fazer isso governado pela palavra. O seu entendimento, o que rege a sua experiência com Deus é a palavra. Como você conhece a Deus é pela palavra. Não adianta você dizer para mim, um crente aí de 37 anos, estou caminhando para 38 anos de crente, que você conhece a Deus só de arrepio. Eu tenho experiência com Deus, onde eu choro, onde eu me emociono, mas eu julgo as minhas experiências pelo Deus da palavra. É pelo Deus da Bíblia que eu conheço se o que está acontecendo em mim é de Deus ou não é de Deus, porque experiência por experiência não diz nada. O que diz se uma experiência é verdadeira, se você teve um encontro genuíno com Deus, é quando a palavra ela tem um espaço no seu coração, quando a sua mente ela é renovada, quando você começa a deixar de fazer algumas coisas porque você teve entendimento de que aquilo Deus não gosta, ou então você começou a fazer outras porque você entende que é isso que Deus tem para a sua vida. Mas de onde vem esse conhecimento? É da experiência, é de um assovio, é de um sonho, é de um calafrio que deu em você? Não, é da Bíblia, é de Deus falando na palavra. É de Deus falando na palavra. Então hoje, nós temos muitas pessoas, elas vêm à igreja, elas são pentecostais, são membros, mas elas são seletivas no ouvir. Elas procuram apenas ouvir aquelas pregações que atendam às suas necessidades. Deixa eu ver aqui, nessa semana eu tenho o quê? Tenho exame para fazer. Ai Senhor, eu preciso ouvir uma pregação do Deus que cura. Mas se você vem na igreja, e Deus não vai falar de pregação de cura, Deus vai falar que você é um vaso para o louvor da sua glória, que você é um agente missionário na terra, aí já desliga porque não está falando da minha necessidade. Ai, essa semana aqui eu estou com um problema com meu filho, eu estou com um problema com meu marido, eu tenho um boleto muito grande para pagar. Então as pessoas vêm na igreja com um ouvido seletivo, só para ouvir o que lhe convém, só para ouvir Deus falar, Deus afirmar promessas e coisas desse tipo, e isso não é uma forma correta. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a igreja verdadeira, igreja pentecostal, ela vinha para ouvir o conselho de Deus, para ouvir a palavra, a exposição da Bíblia, que era feita através dos primeiros apóstolos. A igreja moderna, ela tem se desinteressado daquele modelo de pregação bíblica. Ao invés disso, prefere aquele sermão recheado de slogan: hoje você vai ter vitória nessa terra, hoje você vai ter isso. E aqueles pregadores cheios de clichê, muitas das vezes vazios de Deus, com a vida quebrada, a vida bolorenta, mau testemunho, com o nome sujo no cartório. Mas as pessoas gostam de ouvir essas pessoas que dão mais do mesmo, repetições de frases de efeito, fazendo as pessoas terem, muitas das vezes, um sermão que é pregado só em cima do testemunho, da experiência pessoal, sem nenhum tipo de valor, de algo importante, precioso, que provém das Escrituras. E aí o resultado é o que, queridos? Nós temos na igreja crentes que sentem muito, mas que sabem muito pouco a respeito de Deus. Crente que sente muito: eu sinto isso, eu sinto isso. Eu também, de vez em quando, eu sinto dor de barriga. Eu sinto dor de barriga. Mas a minha dor de barriga não serve para nada, a não ser para eu ir para o banheiro. Tem gente que sente muito, mas sabe muito pouco a respeito de Deus. E pelo fato de sentir muito, mas saber pouco de Deus, não tem a vida transformada.
Porque o que transforma é o nosso conhecimento de Deus, não é o quanto você sente de Deus, mas o que você sabe a respeito de Deus e como esse conhecimento molda você, como esse conhecimento transforma a sua vida, como esse conhecimento dirige os seus passos. Então, uma igreja pentecostal é uma igreja que ela persevera na palavra. Esta é a definição de uma boa igreja pentecostal. Quando você vai lá para Atos, o que a igreja de lá tinha que a igreja de hoje não tem? A igreja de lá persevera na palavra. E a de hoje, a gente está perseverando na palavra? Amém? A igreja pentecostal de hoje, ela precisa restaurar o hábito coletivo e individual do estudo da Bíblia. Isso significa que cada culto, cada grupo de conexão, cada ministério onde nós nos reunimos para adorar, para servir, tem que priorizar a palavra que é pregada com sentido, com fidelidade à interpretação. Cada crente tem que assumir o seu compromisso pessoal de ler a sua Bíblia, de meditar, de aplicar a palavra de Deus aos seus próprios caminhos, à sua própria necessidade. Por quê? Porque as emoções passam. Emoções passam. Você pode vir a um culto e chorar, glória a Deus por você chorar, glória a Deus por você se alegrar. Entenda, eu não nego a importância das emoções, mas não fica nas emoções. Você tem que ter conteúdo. Você tem que ter conteúdo. Tu não pode ser um analfabeto bíblico. Tu não pode ser uma pessoa que não conhece de Deus. Uma igreja, ela tem que se dedicar à Bíblia, porque se ela não se dedicar à Bíblia, ela vai ser governada pelos modismos, ela vai ser levada pelos ventos, sabe? Que vai ter momento que as suas emoções não vão estar boas, vai ter momento que você vai estar triste, vai ter momento que você vai estar arrebentado, vai ter momento que você não vai querer sair da cama, mas quando você tem a palavra de Deus dentro da sua alma, você não está sentindo, mas você vai dizer: por Deus eu vou levantar, eu vou resistir, eu vou crer, Deus vai me abençoar, eu vou perseverar, eu vou resistir, porque eu creio nas promessas de Deus. A coisa mais miserável que a gente tem nos nossos dias é ver pessoas sendo governadas por sentimento. Eu não sinto, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo assim. Eu sei, você vai se sentir, mas o que Deus diz sobre esse sentimento? Como Deus diz, como você lidar com esse sentimento, como que você resiste a esse sentimento, como que você se coloca em fé diante desse sentimento para ter uma mudança no seu sentimento. Vai ser o seu sentimento que vai te governar, ou vai ser a palavra viva de Deus que vem para a nossa edificação? Conta-se que um homem, todo domingo, ele levava a sua Bíblia para a igreja, e certa vez, ao chegar em casa, o seu filho pequeno perguntou: pai, o que é esse livro que você carrega? E aí o homem respondeu: esse é o manual de Deus para a nossa vida. Então o filho, com a inocência de uma criança, então questionou: se é o manual da vida, por que nós só abrimos no domingo? Assim também acontece na igreja moderna. Nós valorizamos a Bíblia no discurso. Ninguém quer dizer que é de uma igreja esculachada. Ninguém quer dizer que é de uma igreja, não, a minha igreja não tem a palavra. Todo mundo vai dizer que tem a palavra. Mas quantas vezes a palavra ela é negligenciada no nosso viver diário? Uma igreja pentecostal cheia do Espírito, ela não pode viver apenas de emoções semanais. Você não pode vir aqui no domingo para Deus encher o seu tanque emocional e aí você ir para casa com o seu tanque emocional cheio. Você precisa ler continuamente a palavra, porque é esta palavra que vai te dar firmeza, é essa palavra que vai te dar profundidade, é esta palavra que vai fazer com que você cresça na maturidade espiritual. E isso é uma marca de uma igreja pentecostal, isso é uma marca de um crente pentecostal, aqueles que prevalecem na palavra. Segunda marca, quais são as marcas de uma igreja pentecostal? Diga comigo, segunda marca.
ela vive em profunda comunhão e oração. Como eu gostaria que vocês viessem na mesma pegada. Ela vive em profunda comunhão e oração. Vai lá. O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então aqui, além do estudo aplicado, do estudo diligente, dedicado das coisas de Deus, a igreja pentecostal, a genuína igreja pentecostal, aquela que foi fundada em Atos 2, ela tinha um tremendo momento de comunhão. Eles experimentavam aquilo que a Bíblia vai chamar de koinonia. Diga koinonia. Koinonia é comunhão. É a palavra grega que se traduz como comunhão. Então eles experimentavam ali a koinonia, na qual as pessoas se tornavam amigas íntimas, gozando do amor de Deus, da paz de Cristo, mas mais do que isso, elas não eram amigas apenas de Deus e de Cristo, elas também eram pessoas que compartilhavam uma com as outras a alegria, o regozijo do que eles estavam aprendendo na caminhada através do ensino apostólico. E nós vemos aqui na igreja primitiva o modelo de como a igreja deve funcionar. A primeira igreja pentecostal é o modelo de como a igreja de Jesus deve funcionar. Então, como que essa igreja funcionava? Eles vinham para o culto, para ouvir e estudar a palavra de Deus. Esse era o principal objetivo. Tinha louvor? Provavelmente tinha. Mas uma das coisas mais assim escassas na teologia do Novo Testamento é sobre musicalidade. Graças a Deus, né? A Bíblia silencia sobre musicalidade. A gente sabe que Jesus cantou. Mas certamente, lá na igreja primitiva, não tinha um espaço de 1 hora para a gente cantar. E cantar é bom, não é, gente? É bom, gente, claro, eu gosto. Eu valorizo aqui o ministério de louvor, porque se o ministério de louvor não conduzisse a gente na adoração, né? Eles fazem um momento tão especial, eles vão adorando, muitas das vezes com muita dificuldade, porque eles estão aqui de cima, estão olhando para aí, e vocês estão com aquela cara assim, e o pessoal vai, levanta a mão, abaixa a mão, ora, declara, aleluia, canta, diga alguma coisa aí, e é aquela peleja de quase 1 hora aqui, o pessoal estimulando a gente. Mas lá na primeira igreja, a gente não sabe muito sobre a música dentro do culto. Mas a gente sabe que o povo ia ao culto com uma coisa em mente: estudar a palavra de Deus. Eles iam para estudar a palavra de Deus, mas também eles iam ao culto para desfrutar da amizade, da camaradagem. Eles iam para ter comunhão com os crentes na igreja. Então eles perseveravam ali, tanto no partir do pão e nas orações. E aqui, o partir do pão tem 2 significados. De um lado, é aquele pão que se refere simplesmente à hora da refeição. Eles comiam junto. E por outro lado, tinha aqueles jantares da igreja que constituíam uma grande festa, era um momento, era a ceia que muitas das vezes era feito, isso era uma marca, eles ceiavam, eles comiam juntos, eles tinham refeições em comuns, e tinha também um outro aspecto do partir o pão, que era a ceia do Senhor. Eles perseveravam nessa prática, a prática de ter comunhão, de ter amizade, de ter vínculo, de ter conexão com as pessoas. Isso era uma marca da igreja pentecostal. As pessoas não vinham ao culto, simplesmente viravam as costas e corria embora e tchau, já fiz a minha parte, já cumpri os meus deveres religiosos, agora eu vou para a minha semana e tipo assim, eu não estou nem aí com esse povo, eu vou vir só na outra semana. Eles tinham vínculos, eles sentavam à mesa, eles comiam juntos. Então,
Na verdade, aqui não há uma experiência, queridos, de amizade mais gostosa do que poder compartilhar as refeições. Porque a gente só compartilha das refeições realmente com pessoas que a gente tem vínculo. A gente se senta ao redor da mesa, muitas das vezes a gente sai fora para poder jantar, a gente convida as pessoas para a nossa casa, a gente traz as pessoas para o aconchego, para a intimidade do nosso lar, justamente para a gente poder sentar em torno da mesa a gente conversa, a gente conta piada, a gente ri das piadas boas, né? faz de conta que a gente gostou das piadas ruins e tudo mais. E assim os crentes da igreja primitiva, eles participaram juntos de muitas refeições, mas a celebração da ceia era uma dessas refeições. Então tinha momento para conexão, mas tinha momento também para poder reafirmar a identidade como povo de Deus, como povo que estava caminhando num só propósito. E isso edificava muito, isso trazia muito bem para a igreja. Agora tem uma coisa interessante, queridos, porque existe uma bênção em viver em comunhão. Existe uma bênção no fato daqueles crentes viverem em comunhão, porque esse estado de profunda comunhão criava uma rede de proteção em torno dos crentes menos favorecidos. Seja aqueles crentes que não tinham dinheiro, mas também aqueles crentes que eram mais fracos espiritualmente. Existe razão para Deus ter planejado uma igreja com comunhão. Existe. Deus, na sua sabedoria, sabe por que a igreja tem que ter comunhão. Porque na igreja tem pessoas desfavorecidas, tem gente que sofre, tem gente que precisa de ajuda, tem gente que é desfavorecido financeiramente, que muitas das vezes está passando fome, está passando aperto, e muitas das vezes faz isso sozinho, faz isso no silêncio, faz isso sem se expor. E tem gente, queridos, que é também frágil. Pessoas que são crentes e são frágeis, espiritualmente são frágeis aos ataques do diabo, são frágeis às tentações, são presas fáceis do inimigo. Mas quando você vive em comunhão, quando a igreja de Atos, a igreja primitiva vivia em comunhão, eles criavam uma rede de proteção, e através da comunhão, então, era percebido as necessidades uns dos outros, e então podia-se então ter cuidado, podia então você chegar junto, você podia assistir o crente que é espiritualmente fraco, ou que está precisando suprir alguma necessidade. Lá na igreja primitiva existiam alguns irmãos que eles viviam em tremenda pobreza, enquanto outros prosperavam debaixo da mão da providência de Deus. Então, não é muito diferente de hoje. Enquanto alguns prosperam, outros talvez não por razões históricas, por razões da vida, não cresceram, não prosperaram. Mas nós frequentamos a mesma igreja, nós frequentamos o mesmo templo. Enquanto alguns estão com casamento lá em cima, outros estão ali quase separando. Enquanto alguns estão em paz, outros estão em guerra. Enquanto alguns estão saudáveis, outros estão doentes. E a gente está dentro do mesmo barco, dentro do mesmo corpo. O compartilhamento, a distribuição de recursos era um meio, que impulsionava a igreja a agir. E o que impulsionava de fato a igreja a agir? Era a generosidade, era o amor, era o cuidado. Então nós temos nesse texto aqui que muitos cristãos, ao perceber as necessidades uns dos outros, eles faziam isso de uma maneira espontânea. Eles dispunham dos seus bens, eles dispunham das suas propriedades. E qual era a motivação para isso? Amor, comunhão, compaixão. Não era obrigação. Não existe, irmãos, um mandamento na Bíblia, com exceção desse daqui, que não é um mandamento, é só um relato, do que a igreja fazia
mas não é um mandamento. Mas não existe um mandamento na Bíblia que obriga um crente a vender tudo o que tem para dar para outro. Não existe. E por que então esses irmãos faziam? Aqui eles não faziam por lei. Eles não faziam por obrigação religiosa. Eles não faziam isso por obrigação de algum mandamento. Aqui não tem mandamento. O que tem aqui é generosidade. O que tem aqui é amor. O que tem aqui é compaixão. O que tem aqui é a palavra que a Elka disse, empatia pelo sofrimento do outro. E uma vez que nós somos cristãos, e uma vez que nós estamos dentro do mesmo corpo, e nós nos identificamos como família de Deus, esses crentes, eles não se sentiam de alguma maneira bem em ver alguns ter tanto e outros tendo tão pouco. E então eles ajudavam, eles compartilhavam, mas faziam isso movido pelo quê? Pela generosidade. E é assim que nós fazemos. A generosidade, o amor, queridos, é o que nos liga, é o que nos aproxima, é o que nos faz viver junto. É a grande marca do cristão, é o amor. E por mais que a gente tenha dificuldade, muitas das vezes, de praticar sim esse mandamento, amar uns aos outros, não significa que a gente não deva permanecer nele. Então, na igreja primitiva, nós olhamos para esse quadro aqui. O estudo da palavra, a proclamação da palavra, a vida alegre na comunhão, o partir do pão na mesa, o comer junto, o sacramento da ceia do Senhor, e vemos também a oração. O próprio Senhor Jesus denominou que a casa do Pai seria chamada casa de oração. E a igreja, a primeira igreja, ela era uma igreja que vivia na prática da oração. Na atualidade, queridos, nós percebemos aqui o quão desafiador é para a igreja a prática da comunhão. Como é difícil para a igreja moderna a prática da comunhão. Cada vez mais os crentes, eles têm adotado uma postura individualista na sua vida de adoração. As pessoas procuram a igreja, mas eles não querem de maneira nenhuma se conectar com as pessoas da igreja. Isso tem sido uma realidade tão difícil, que isso hoje se reflete até na maneira como uma pessoa escolhe a comunidade para ela se filiar e ser membro. Porque todo crente, ele deve ser membro de uma igreja local. Ser um crente desigrejado é contrário à maneira como Deus planejou o corpo dele para viver. Toda pessoa precisa estar numa igreja local. Precisa estar num lugar onde ele sirva e ele também é servido. Onde ele oferece e ele também recebe alguma coisa em troca. Todas as pessoas precisam estar no corpo de Cristo. Não só no corpo universal de Cristo, mas numa igreja local, onde ele possa se conectar com a membresia. E hoje, por conta dessa distância, por conta dessa aversão à comunhão, por conta desse individualismo que tem se tornado uma marca das pessoas na atualidade, alguns preferem intencionalmente as megas igrejas. Com qual propósito? Com o propósito de entrar dentro de uma mega igreja, e eu não tenho nada contra a mega igreja, nós queremos ser uma mega igreja, sim ou não? Nós queremos alcançar 10% da nossa cidade. Hoje nós somos pequenos, mas até 2044 nós temos isso como uma missão, alcançar 10% dessa cidade. Então o problema aqui não é ser membro de uma grande igreja, mas qual a motivação que eu quero ser membro de uma grande igreja? Para cooperar? Para me conectar? Para estar com as pessoas? Ou eu quero simplesmente procurar uma grande igreja na qual eu me esconda ali dentro? Onde ninguém saiba quem eu sou. Onde o pastor não me conhece. Onde o pastor não tenha que pedir de mim nenhum tipo de cobrança, não venha perguntar para mim como que está a sua família, como que está seu casamento, como que está a sua vida, meu irmão, por que você não veio na igreja, e coisas desse tipo. Né? Muitas pessoas, elas querem estar num lugar porque elas estão feridas, elas estão assim, elas têm
sabe, aquele repelente de pessoas. É mais ou menos a postura: eu amo a Deus, mas eu prefiro ficar longe dos seus filhos, porque os filhos de Deus são muito complicados. Então eu quero ficar numa igreja onde eu não me aproxime muito dos filhos de Deus, porque eu amo a Deus, mas os filhos de Deus são muito complicados. E esta atitude aqui, ela precede de pessoas feridas, de pessoas que se recusam a aproximar das outras com medo das consequências. No entanto, se nós desejamos nos conectar com as raízes de uma legítima igreja pentecostal, nós devemos resgatar a prática da comunhão e da oração. Isso implica nós priorizarmos relacionamentos intencionais de fé. Eu tenho que abrir meu coração. Eu tenho que compartilhar alegrias, eu tenho que falar das minhas dores, eu tenho que ser vulnerável. Eu não tenho apenas que me contentar com a comunhão superficial, de cumprimentar o irmão no final do culto e dizer a paz do Senhor. Eu tenho também que viver, eu tenho que participar da ceia do Senhor com reverência, com alegria. Eu tenho que desenvolver vida de oração, eu tenho que dar apoio e receber apoio da comunidade onde eu sirvo. E aqui, queridos, eu vou pular já para o encerramento. Amados, pode subir aqui o Ministério de Louvor para a gente fazer o fechamento aqui. Eu teria mais um tópico aqui da igreja, né, do que é uma igreja pentecostal, mas eu quero finalizar aqui com vocês, ao dizer para vocês, que ao olharmos para Atos 2, pode ficar em pé por gentileza. A gente vai chegando nessa época assim, as temperaturas vão aumentando, né? E aí, né, a gente sente um pouco mais quente aqui, olha. A razão para a gente ser dizimista e ofertante, para a gente colocar ar-condicionado aqui e conseguir pagar a conta de luz. Posso ouvir um amém? Oh, glória! Vamos lá. Amados irmãos, ao olharmos para Atos 2, nós vemos que a primeira igreja pentecostal, ela não nasceu fruto de uma invenção, de um programa humano, de uma estratégia sofisticada. Pelo contrário, a primeira igreja pentecostal, ela nasceu do derramar do Espírito Santo. Era uma comunidade simples, mas foi uma comunidade levantada por Deus e firmada na palavra. Todos aqueles irmãos eram simples, mas aquelas 3.000 almas que se renderam e que formou o primeiro povo, a primeira igreja que nasceu ali, era um povo simples, mas um povo da palavra, um povo sedento da palavra, um povo que soube fazer a lição de casa, um povo que soube construir a fé no lugar certo, um povo que soube viver dependendo da palavra e também vivendo em comunhão uns com os outros, compartilhando a fé uns com os outros. Eles não tinham templos imponentes, porque a primeira igreja nem sequer tinha templo. O primeiro templo da igreja evangélica cristã só foi surgir lá por volta do século 3, 380, né, com o imperador Constantino. Mas até lá a igreja vivia de casa em casa, a igreja vivia pregando, né, compartilhando a fé dentro de um ambiente de intimidade. Essa igreja não tinha templo sofisticado, não tinha nem sequer a estrutura que nós temos aqui hoje, mas ali tinha corações que eram cheios de temor, cheios de alegria, corações desejosos para viver a fé de uma maneira intensa. Eles não tinham tecnologia, mas eles tinham vida consagradas à oração e à comunhão. Eles não tinham influência política, mas eles tinham o poder do evangelho, e eles também, queridos irmãos, viviam sobre este poder, sobre o qual eles transformavam vidas, e por causa disso Deus acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Esta é a verdadeira raiz de uma igreja pentecostal, uma igreja que persevera na palavra. Diga: persevera na palavra. Vive em profunda comunhão e oração, e que anda no temor do Senhor, experimentando milagres e crescimento espiritual. Hoje, queridos, quase 2.000 anos depois,
nós ainda somos chamados pela palavra de Deus a nos reconectar com essas marcas. Nós somos chamados a olhar para o padrão de Deus, do que é ser igreja. Ser igreja não é seguir os modismos. Ser igreja é estar conectada ao padrão de Deus. E o padrão de Deus da igreja vitoriosa é aquela que persevera na palavra. É aquela que tem comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. É aquela que tem temor reverente a Deus. E por isso Deus opera no meio dela. Por isso Deus faz milagre. Por que tinha milagre no meio da igreja primitiva? Porque havia reverência, porque havia temor ao Senhor, porque havia um sentimento de honra a Deus. E nós não podemos, queridos irmãos, nos contentar com uma fé superficial, baseada apenas em emoções, tradições humanas. Nós precisamos ser uma igreja que vive no Espírito e caminha na palavra. Vive no Espírito e caminha na palavra. Uma igreja que não põe em xeque a santidade. Uma igreja que ama uns aos outros de maneira prática, de maneira profunda, de maneira intensa. Que anuncia Jesus com paixão e também com compaixão. O Pentecostes, ele não ficou no passado, irmãos. Jesus não fez de Pentecostes uma experiência para poder ficar lá no passado. Pentecostes é para nós uma realidade presente, uma realidade para todo aquele que está aberto para viver no mover de Deus, uma vida consistente, realmente poderosa. Deus tem isso para nós. E o mesmo Espírito que inundou a igreja de Jerusalém, que queimou, que acendeu um fogo no coração daquele povo, é o mesmo Espírito que nos impulsiona hoje. O mesmo Deus que salvou no passado, salva diariamente e ainda salva nesta geração e quer usar esta igreja nesta missão. Se você crê assim, diga amém. Glória a Deus, vamos cantar ao Senhor.